Imagine um mundo onde viver por séculos ou até milênios não seja mais apenas ficção científica. A extensão radical da vida humana pode se tornar uma realidade muito mais rápido do que pensamos. Neste vídeo, vamos explorar como a possibilidade de viver centenas de anos poderia transformar profundamente a sociedade, nossas vidas pessoais e o próprio planeta. Número 1. A possibilidade de humanos viverem por séculos. Graças aos avanços em engenharia genética e nanorobótica, alguns de nós poderíamos escolher estagnar o envelhecimento em uma idade jovem, como 30 anos, e permanecer assim por décadas ou até séculos. Esse cenário nos daria tempo suficiente para experimentar tecnologias revolucionárias. Por exemplo, poderíamos nos fundir com inteligências artificiais superinteligentes e experimentar uma amplificação sem precedentes da nossa capacidade mental. Realidade virtual com imersão total e fotorrealística, que se adapta em tempo real aos nossos desejos, seria uma experiência comum. Além disso, seria possível transferir nossa mente para novos corpos sempre que necessário, aproveitando o potencial de explorar cada nação, cidade e até mesmo outros planetas do nosso sistema solar. Poderíamos ser testemunhas oculares das mudanças políticas globais e viver o suficiente para usar as tecnologias mais impressionantes já criadas. Número 2. Viver mais do que nossos netos. Embora a ideia de viver para sempre seja tentadora para alguns, é provável que muitos escolham não seguir esse caminho. Aqueles que optarem pela vida eterna enfrentarão o desafio emocional de ver amigos, familiares e até filhos envelhecerem e falecerem, enquanto sua própria aparência física permanece praticamente inalterada por décadas. Esse dilema emocional poderia levar a um profundo sentimento de solidão e alienação, ao ver amigos, irmãos e até netos crescerem e envelhecerem enquanto permanecemos no mesmo estado. Algumas pessoas poderiam lidar melhor com esse paradoxo do que outras, mas para muitos, assistir aos entes queridos envelhecendo e morrendo enquanto permanecem inalterados seria um fardo devastador. Número 3. Dificuldades de ajuste às mudanças sociais. Permanecer vivo por centenas ou milhares de anos poderia trazer dificuldades inesperadas de adaptação à sociedade em constante evolução. Costumes, crenças e valores que temos hoje poderiam parecer completamente desatualizados ou até absurdos para gerações futuras. O que consideramos estranho ou excêntrico agora pode ser considerado 100 vezes mais estranho daqui a séculos. Ao longo dos anos, leis e normas que julgamos essenciais para uma sociedade funcional poderiam desaparecer, substituídas por novas regras que poderiam nos parecer incompreensíveis. Muitos dos imortais poderiam ser vistos como antiquados pelos mais jovens, mantendo crenças, valores e gostos que não fariam sentido no mundo futurista. Seria como alguém do século XVIII andando pelas ruas da Times Square de Nova York hoje. Um choque cultural extremo. 4. Rotina de substituição de partes do corpo. A longevidade extrema também traria novos desafios biológicos. À medida que envelhecemos, mesmo com os avanços, nossos corpos ainda estariam sujeitos a lesões e desgaste. Para mitigar isso, a substituição de partes do corpo se tornaria uma prática comum. Corações artificiais, por exemplo, poderiam durar o dobro dos corações biológicos, suportando mais estresse independentemente do estilo de vida. Outros órgãos e partes do corpo, como olhos, membros e pulmões, poderiam ser substituídos regularmente, possivelmente impressos em 3D em casa ou em centros especializados. No final do século, a substituição completa do corpo por um corpo robótico poderia se tornar comum, permitindo que humanos fossem mais máquina do que carne. Esse avanço permitiria não apenas aumentar a durabilidade, mas também acessar força, velocidade e resistência sobre-humanas. E se a vida de um corpo artificial se tornasse obsoleta, poderíamos transferir nossa consciência para outro, continuando essa troca por séculos, se não milênios. 5. Mudança radical na personalidade. Viver por séculos ou milênios, especialmente ao transferir nossa mente para diferentes corpos e máquinas ao longo do tempo, poderia alterar drasticamente a essência de quem somos. Poderíamos começar a esquecer eventos e pessoas significativas, necessitando armazenar nossas memórias em dispositivos externos. Com tantas interações humanas ao longo do tempo, é possível que esqueçamos rostos e experiências que moldaram nossa vida. Para revivê-las, usaríamos interfaces cérebro-computador avançadas, ambientes holográficos ou realidades virtuais. Essa imensa quantidade de memórias armazenadas poderia se tornar essencial para preservar o sentido de identidade ao longo de milhares de anos. 6. Ditadores eternos e o futuro da tirania. A longevidade extrema poderia ter consequências sombrias. Ditadores e líderes opressivos, que já causaram grandes danos em períodos curtos de 20 a 50 anos, poderiam prolongar seu domínio por séculos,
se tornando praticamente intocáveis. Eles poderiam usar tecnologia avançada, como campos de força, armaduras à prova de balas e sistemas de detecção de ameaças baseados em inteligência artificial, para se proteger. A opressão se tornaria insuportável para aqueles sob seu controle, especialmente com tecnologias como vigilância mental 24/7, sistemas de crédito social draconianos, punições em realidade virtual e robôs militares nas ruas. Mesmo que fossem derrubados, esses líderes poderiam ter backups de sua consciência prontos para serem carregados em novos corpos sintéticos, tornando sua remoção um dos maiores desafios da humanidade. 7. Mercado trilionário de extensão de vida. O mercado de tecnologias para estender a vida se tornaria uma indústria de trilhões de dólares. Seriam necessários nanorobôs para manter nosso sistema imunológico, reparar células e tecidos e combater patógenos. A engenharia genética poderia ser utilizada para alterar nosso DNA, prevenindo o envelhecimento em diversos sistemas corporais. A periodicidade desses tratamentos dependeria do fabricante, da idade biológica da pessoa e do pacote de extensão de vida adquirido. E, eventualmente, um único tratamento poderia ser suficiente para uma vida inteira, mas o crescimento populacional sem o devido controle poderia resultar em desafios de superpopulação. 8. Crescimento econômico exponencial. Com uma porcentagem crescente da população optando pela imortalidade, o impacto na economia global seria substancial. Pessoas permaneceriam em um intervalo de idade produtiva indefinida, entre 25 e 35 anos, e teriam seus genes aprimorados para capacidades cognitivas e físicas sobre-humanas. Isso impulsionaria a produtividade, mas também poderia marginalizar aqueles que não possuem esses aprimoramentos, gerando uma divisão no mercado de trabalho. 9. Acumulação de riquezas e o poder da imortalidade. A possibilidade de viver por séculos significaria que investimentos poderiam crescer indefinidamente. Hipoteticamente, um investimento inicial de $1.000 com uma taxa de retorno anual de 5% poderia se transformar em bilhões após alguns séculos. No entanto, regulações poderiam limitar esses investimentos, e a economia global passaria por disrupções massivas devido a novas tecnologias, como replicadores que poderiam criar qualquer objeto a partir de átomos e moléculas. 10. Viagens interplanetárias tornam-se viáveis. Com a capacidade de viver indefinidamente, longas viagens espaciais, que normalmente durariam décadas ou séculos, tornariam-se muito mais viáveis. A necessidade de criogenia diminuiria, pois uma tripulação de humanos imortais poderia se revezar para manter a nave e garantir a chegada a novos sistemas solares. A possibilidade de viver para sempre pode parecer excitante, mas também levanta questões profundas e complexas sobre a nossa existência e sociedade. Você escolheria a imortalidade?